Programas de estudos bíblicos, aconselhamentos, entretenimento, jornalismo, musicais, incluindo produções para crianças, jovens, homens e mulheres. Agora você da Grande São Paulo tem a nova opção para ouvir a Transmundial, AM 740 Rádio Trianon e AM 810 na Baixada Santista, em 2 períodos, de madrugada entre 1 e 5 da manhã e mais tarde das 8 às 9:30 da manhã. Acompanhe nossa programação todos os dias. Transmundial, para todo mundo ouvir. 9h30. ZYK 650. Rádio Trianon AM 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. Metrópole em Foco está no ar. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Apresentação, Pedro Nastri. Bom dia. Metrópole em Foco está no ar. Eu sou Pedro Nastri e faço companhia a vocês até às 11 horas. Metrópole em Foco, um programa para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Transmitido pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal de Santos AM 810, Metrópole em Foco conta com a participação dos ouvintes que interagem através das redes sociais, pelo facebook.com/Metrópole em Foco, pelo WhatsApp através do número 999276210, pelo e-mail metrópole.trianon@gmail.com e pelo telefone do ouvinte 3289-3580. E você também pode acompanhar Metrópole em Foco e toda a programação da Rádio Trianon pelo site www.radiotrianon.com.br. Metrópole em Foco tem a produção de Duda Júnior, trabalhos técnicos de Sérgio de Souza, montagem e mixagens de Gerson de Lima e direção de Pedro Nath. Metrópole em Foco, discutindo a cidade que queremos. São Paulo se encontra aqui. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica, que vai fazer diferença no seu bolso. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Antes de tudo, temos que manter a calma e seguir as orientações de cuidado com a nossa saúde. Tá na linha. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor. A aplicação e o saque são fáceis e rápidos. E a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense 2 vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer isso pelo aplicativo ou internet banking, tá? Vai por mim. Poupe no Sicredi. E bom dia. O Metrópole em Foco de hoje, nós estamos recebendo aqui Luiz Maurício de Andrade Silva. O Luiz Maurício, ele é cofundador e presidente do Comitê Consultivo da APAS. A APAS é a Associação Helena Picardi. Helena Picardi. Bom, nós vamos falar até sobre isso aqui. E também nós estamos na linha com o Ingo Hoffmann. Ingo Hoffmann, ele dispensa também, acho que qualquer tipo de apresentação, porque ele é nada mais, nada menos do que o maior campeão da história do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Só tem 12 títulos, só tem 12 títulos. Ele começou a correr ainda antes de completar 1 ano, né? E ele conseguiu todos esses títulos. Bom, vamos começar primeiro aqui, colocar o Luiz Maurício na linha. Luiz Maurício, bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigado pela oportunidade de falarmos com vocês e com seus ouvintes. Muito obrigado. Bom, Luiz Maurício, você é cofundador, né, presidente do Comitê Consultivo da APAS, né? O que é a APAS, antes de mais nada, aí para os nossos ouvintes
entender um pouco melhor, né? A APAS é a Associação Helena Picardi, né? Isso mesmo, Pedro. É uma associação que é um acróstico, a gente procura pronunciar a paz para fazer alusão à ideia de paz, sabe? É a sigla de Associação Helena Picardi de Andrade Silva. A Helena era minha filhinha, que infelizmente nós perdemos com 5 anos de idade, ela teve um tumor cerebral, nós não conseguimos salvá-la, e a partir dessa dor terrível, nós tentamos transformar isso numa construção social positiva. Então, a APAS, que é como a gente se refere à instituição, ela transporta crianças em tratamento médico na cidade de São Paulo. Nós pegamos essas crianças em casa, normalmente crianças carentes, crianças e adolescentes, faixa etária de 0 a 18 anos, que moram em comunidades carentes da cidade, e nós as transportamos das casas até os hospitais. São 5 hospitais em São Paulo, que são a referência nacional em oncologia pediátrica. Então, esse é o trabalho da APAS. O câncer não espera, nós estamos no meio de uma pandemia, mas o câncer tem que continuar sendo tratado. E é isso que a gente está, então, agradecendo a oportunidade de conversarmos com vocês e com seus ouvintes, e termos uma pessoa, como você muito bem disse, que dispensa apresentações, que é o Ingo Hoffmann, que também é um sujeito que tem uma causa social interessantíssima em Campinas, ao lado do Instituto Infantil Boldrini, que é o Instituto Ingo Hoffmann, que ele criou. Então, ele está sensibilizado também, porque ele entendeu, quando conversamos, que o câncer não espera uma pandemia passar, a gente tem que continuar fazendo as coisas continuarem andando. Então, nós fazemos um transporte personalizado, é um transporte que protege a imunidade das crianças. Imagina as crianças tendo que andar de ônibus no meio dessa pandemia, pegar táxi, pegar Uber, só que nós precisamos de apoio, e o Ingo se sensibilizou com isso. Segunda-feira que vem vai estar na nossa sede, ele vai fazer, imagina, um piloto de automobilismo, um dos grandes campeões brasileiros, transportando nos nossos carros uma criança com câncer que está indo para o seu tratamento. Olha que coisa maravilhosa, Pedro. Então é esse o trabalho da APAS. Ok. Bom, e nós estamos com o Ingo Hoffmann aqui na linha. Bom dia, Ingo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz. É um prazer conversar com vocês, trocar essas nossas experiências nesse trabalho que a gente faz em prol das crianças com câncer. Então, Ingo, você também, vocês têm um instituto lá em Campinas, né? Fala um pouco do seu instituto, porque depois eu vou falar um pouco sobre você, mas um pouco sobre você, nós vamos terminar o programa e não terminamos de dar o seu currículo aqui, hein? Pedro, eu criei em 2005, em Campinas, um instituto que chama Instituto Ingo Hoffmann, que é uma casa de apoio à criança com câncer. Lá em Campinas existe esse hospital, o Centro Infantil Boldrini, que é um hospital de referência mundial, até em termos de tratamento de criança com câncer. E em 2005 eles me doaram um terreno, literalmente vizinho deles, vizinho do hospital, e lá nós construímos, com doações que eu fui atrás, 30 chalés, onde nós abrigamos 30 famílias que têm as crianças dos seus filhos em tratamento. E o Instituto Ingo Hoffmann, ele tem, como eu acabei de dizer, 30 chalés, a gente serve as refeições, café da manhã, almoço, janta para todas as famílias, temos biblioteca, temos atividades culturais, temos atividades físicas, de forma que a família fique extremamente bem instalada nesse período tão difícil que é o período do tratamento da criança, né? E nós inauguramos a casa em 2007, agora já completamos 13 anos abrigando essas famílias, e são, de uma maneira em geral, famílias muito simples, que vêm, a maioria delas do Nordeste do Brasil, Norte e Nordeste, que se essas famílias não tivessem onde ficar, no caso lá no Instituto, elas simplesmente não teriam condições de fazer o tratamento da criança, porque alguns tratamentos são extremamente demorados. Eu tive casos lá de um menino que ficou conosco por 7 anos, uma família que veio lá no interior de Minas. Então, imagina uma família sem muito poder aquisitivo ter que se sustentar na cidade de Campinas durante 6, 7 anos. Então, é um trabalho extremamente importante que a gente faz em termos de apoio a essas famílias. Perfeito. Ingo, essas crianças que ficam com as famílias,
ali hospedadas aí no Instituto, né? Eles ficam até o término do tratamento. Quer dizer, o tratamento ele não tem um término porque tem sempre uma manutenção, né? Não se dá para falar, olha, terminou, não precisa fazer mais. Mas eles ficam, enquanto estiver fazendo esse tratamento, eles ficam lá, não importa quanto tempo. Exatamente, eles ficam quanto tempo for necessário. Que eu acabei de dizer, nós tivemos uma família do menino Matheus que ficou 7 anos conosco. Tem casos que a família entra hoje e sai amanhã. Tem casos que a família fica 5, 6 meses, 1 ano, aí a criança recebe alta, mas depois de X meses tem que voltar para fazer o controle. Quer dizer, é um entra e sai constante o tempo todo, né? Os 30 chalés estão sempre literalmente ocupados. Uma coisa extremamente importante é que quem faz a triagem das famílias que vão ser encaminhadas para a nossa instituição são as assistentes sociais do Hospital Boldrini. Elas têm alguns critérios para essa triagem. Alguns deles, que a gente mais sabe que eles adotam, é a distância do lar. São famílias, a maioria delas, muito longe de Campinas. Poder aquisitivo, quer dizer, são famílias que não teriam condições financeiras de se bancar na cidade de Campinas durante o período de tratamento da criança. E muitas vezes também o grau da doença, que como nós somos literalmente vizinhos, os casos mais complicados ficam conosco pela total proximidade. Mas não existe um histórico assim, Pedro, em relação a prazo. Pode ser 1 dia, pode ser 7 anos. Não existe essa história, é totalmente variável isso aí. Perfeito. Eu vou pedir só mais uma parte para o Luiz Maurício, só para fazer mais uma pergunta aqui para você sobre o Instituto. Essas crianças, quando elas chegam lá, elas têm, por exemplo, elas precisam estudar, né? E como é que é feito essa... Porque se uma criança fica, como o caso do Matheus, 7 anos, como é que faz para inserir ele? Vocês têm escola ali dentro ou a criança vai para uma outra escola? Qual é o tipo de aprendizado? Para que ele não fique defasado, né? Existe alguma coisa nesse sentido? Existe sim, mas não conosco. Existe dentro do Centro Infantil Boldrini. Eles têm também estrutura no sentido de fazer as crianças acompanharem o seu ano letivo. Entendi. E é normal, em todos os finais de ano, quando tem as provas, aquelas provas silvestres, aquelas coisas todas, os examinadores vêm no Boldrini, acompanham essas crianças, fazem as provas. Quer dizer, isso é tudo feito no Boldrini. No Instituto Ingo-Hoffmann, na minha casa de apoio, eles ficam como se fossem, vamos dizer, abrigados, entendeu? Certo. Mas essas crianças têm sim todo acompanhamento escolar, desde que a condição de saúde delas permita, dentro do Boldrini. Entendo. Maurício, a Associação Helena Picardi, né? Vocês, como você falou que foi criado aí em função também de uma dor, né, que vocês passaram aí por conta da sua filha, e a associação, ela tem quanto tempo, há quantos anos ela já funciona realmente, assim, porque normalmente as pessoas, quando criam uma associação, ela cria assim uma associação de fato, né? E depois ela passa a ser uma associação de direito, porque aí tem um estatuto, tem uma série de coisas. Dentro desse processo de uma instituição de direito, há quanto tempo vocês já atuam nessa área? E quantas crianças estão atendidas aí? Olha, Pedro, a gente já está nessa estrada há 20 anos. Em 1997 nós perdemos a Helena. Em 99, nós fundamos a instituição. Hoje ela é uma instituição de interesse público nos níveis municipal, estadual e federal. Ela tem também certificações do Conselho Municipal de Defesa das Crianças e dos Adolescentes. É uma instituição cadastrada como de defensora dos direitos humanos no estado de São Paulo. Nós estamos nisso há 20 anos. Em 97 a Helena faleceu, em 99 nós começamos a fazer o transporte com automóveis próprios e os amigos foram se mobilizando diante da causa, da dor da nossa família. Isso foi se desenvolvendo, tem um apoio muito grande da classe médica, mas acho que é importante você ver como as histórias
do Instituto Ingo Hoffmann e da APAS se complementam numa logística necessária. O Instituto Ingo Hoffmann, ele atende a crianças que vêm de outros estados e estão ali recebendo tratamento no Centro Infantil Boldrini. O nosso caso são crianças que residem na cidade de São Paulo. Normalmente esses centros periféricos ficam muito distantes, 40, 50 quilômetros das casas dessas crianças, e nós ajudamos numa logística que é um pouco diferente dessa que o Ingo estava explicando, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas a nossa logística é um pouco diferente, é um conceito de hospital-dia. Então, no caso, na cidade de São Paulo, o atendimento que a APAS faz, nós levamos a criança de manhã para o hospital, ela recebe o tratamento ao longo do dia e volta para casa. Isso também colabora muito com a manutenção da imunidade e do ânimo das crianças, porque você sabe que a imunidade não depende apenas de você não expor ao jovem, a criança, a agentes infecciosos. Essa imunidade depende também muito da alegria, da esperança. Nós falamos que nós transportamos esperança nesse trabalho. Porque se a criança desanimar, eu me lembro que quando nós levávamos a Helena para o tratamento, nós ouvíamos relatos assim impressionantes de famílias que desanimavam, não acreditavam mais nas chances de cura, porque você imagina um jovenzinho recebendo uma quimioterapia, uma radioterapia, que são tratamentos muito fortes e que abalam, né? Muito agressivos. Você imagina esse jovenzinho num ônibus com a mãe, com o pai, passando mal, e as pessoas achando que é frescura de quem não gosta de andar de ônibus. Então as famílias havia relatos impressionantes de famílias que abandonavam o tratamento e tal. Então, nós estamos respondendo objetivamente a sua pergunta, nós estamos nisso há 20 anos já, o Pedro. Perfeito. Hoje vocês atendem mais ou menos por volta de quantas crianças, hein, Maurício? Simultaneamente, de acordo com a nossa frota, nós temos em torno de 7 veículos próprios, nós temos 15 funcionários, dos 15, 6 são motoristas. Nós conseguimos atender em média de 45 crianças simultaneamente, em função da nossa frota. Mas nós estamos conseguindo atender apenas uma parcela pequena da demanda existente na cidade de São Paulo. O Ingo sabe muito bem, e essa nossa parceria, que, se Deus quiser, vai se prolongar por muito tempo, a Volvo está nos apoiando nesse trabalho que nós fazemos de transporte, cedendo alguns veículos para nós. E eu digo o Ingo sabe muito bem, porque ele conhece a Volvo, ele é um piloto que, de alguma forma, se aproximou dessa marca tão importante da indústria de automóveis, e eles estão cedendo alguns automóveis para nós. Isso está fazendo com que nós visualizemos no horizonte de médio e longo prazo uma possibilidade de ampliação muito substancial da nossa capacidade de atendimento. Mas nós atendemos em torno de 45 crianças simultaneamente. Por que eu digo simultaneamente? Porque uma criança, ela começa o tratamento, pode ter uma interrupção de uns 5, 10 dias, uma semana, em função de orientações médicas, e depois ela retorna. Então, esse é um ciclo que não para, né, Pedro? É um ciclo de crianças em atendimento e crianças concluindo parte do atendimento. Como o Ingo falou, isso pode ser um processo de alguns dias ou pode ser um processo de alguns anos, e nós vamos acompanhando. E nós temos também, na APAS, todo um trabalho de apoio sócio-familiar. Então, nós temos, por exemplo, um programa que nós chamamos Educação em Movimento, em que nós levamos, cada veículo nosso, um assistente social acompanha a família que está em tratamento, discutindo questões relacionadas ao tratamento de câncer, ao diagnóstico precoce. Nós temos cartilhas, livretos, temos um centro de pesquisa, chama Instituto Saudar, em que nós procuramos entender melhor toda a problemática do câncer, da oncologia pediátrica, né, do câncer atingindo crianças e adolescentes. Temos um programa que se chama Roda de Conversa. Nós entendemos e começamos a aprender que é importante falar sobre aquilo que está acontecendo, não ficar oprimindo os sentimentos. Isso ajuda a criança a encontrar forças, encontrar disposição para melhorar a sua própria imunidade. Então, nós estamos criando toda uma rede de apoio em torno daquilo que se chama atenção integral ao tratamento, e não simplesmente... porque também vamos pensar o seguinte, né, Pedro e Ingo?
Se você tem os melhores recursos nos hospitais, as melhores máquinas de diagnóstico, de tratamento, enfim, imaginemos a maior complexidade do tratamento, custos às vezes altíssimos, mas não adianta nada se as crianças não chegarem lá. E o ideal não é chegar lá se expondo a agentes infecciosos num transporte coletivo, ou num táxi ou num Uber. Então, em linhas gerais, é isso, Pedro. Agora, só passar aqui para o Ingo. Ingo, então, recebemos aqui o WhatsApp da Simone, que está aí nos ouvindo. Ela falou, olha, tem que lembrar que o Ingo, ele participou, ele competiu em Fórmula 1 pela equipe da Copersucar Fittipaldi, né? E ela falou, olha, só não sei quantas corridas ele fez, né? Mas se ele chegou a pontuar alguma coisa. Mas ela falou, olha, eu gostaria de lembrar isso aqui. É isso mesmo, né, o Ingo? Você também competiu aí na Fórmula 1, além de ser aí o maior campeão da história aí com campeonatos aí na Stock Car. Só falar um pouquinho aí para o pessoal relembrar, não relembrar, mas relembrar aquela parte ali. Hoje você está, vamos dizer, está aposentado das corridas, das pistas, mas você não se desvinculou aí do automobilismo, né? Bom, Pedro, de fato, eu participei da Fórmula 1 nos anos 76, 77, de muito poucas provas. Na verdade, que eu larguei mesmo, foram 3 ou 4 provas só. Quase pontuei em Interlagos, que foi no ano de 77, eu correndo a equipe Fittipaldi Copersucar, eu acompanhando a equipe do Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial. E nos anos 80, em 79 eu voltei ao Brasil, quando eu percebi que minha carreira internacional não tinha chance mais de deslanchar. Me dediquei a Stock Car, corri 30 anos na categoria Stock Car, tendo vencido o campeonato por 12 vezes. E, paralelamente a Stock Car, todos os anos, eu sempre corria diversas outras categorias. E era o meu trabalho, né? Eu era um piloto profissional e eu, na verdade, nem percebi que eu estava trabalhando. Eu estava lá, de uma certa forma, usando do meu talento. Eu nasci com talento, graças a Deus, e consegui transformar esse talento em profissão. E eu me aposentei em 2008, já fazem agora 12 anos. Me aposentei com 55 anos de idade. Eu corri profissionalmente por 37 anos. E agora, em alguns eventos do automobilismo eu participo, ministro alguns cursos de pilotagem defensiva, pilotagem esportiva, vez ou outra eu sou contratado para fazer palestras, e uma boa parte do meu tempo eu me ocupo justamente com a instituição, o Instituto Ingo Hoffmann, onde eu sou responsável de correr atrás de dinheiro para fazer ela continuar funcionando, sempre que, como eu falei, nós temos 30 famílias lá e o custo do mês é bastante elevado. Mesmo nós tendo uma operação extremamente enxuta, muito bem administrada, ela é auditada todo ano, a parte contábil, para a gente fazer prestação de conta para os doadores, mas mesmo assim a gente tem um custo mensal beirando R$70 mil. Então, o meu trabalho hoje é correr atrás desse dinheiro, para fazer a instituição continuar atendendo as famílias, né? Sim. Maurício, o Ingo estava falando que todo mês ele tem que correr atrás aí para buscar recursos, né? Porque o Instituto, a associação, são todas entidades sem fins lucrativos, né? E com isso não é uma mercadoria que você sai vendendo né? com lucro. Então tem que procurar parceiros. Nesse momento de pandemia, a gente sabe aí que muita coisa caiu, né? Inclusive as doações, né? Provavelmente vocês sentiram aí, até por não conseguir abrir as portas, porque vocês têm um bazar que ajuda a suportar as despesas, e esse bazar estando fechado, é lógico que vocês também não conseguiram, quer dizer, foi uma renda que caiu. Como é que você se vira nesses 30, hein, Maurício? É a história que o Ingo acabou de contar. A gente tem que correr atrás. É aquela história de vender o almoço para pagar o jantar. Então, são empresas, pessoas jurídicas que nos apoiam, pessoas físicas também nos apoiam. Nós criamos uma plataforma digital de doações e a gente tem que ir atrás. Nós temos, eu não sei, no caso do Instituto Ingo Hoffmann, o Ingo está aí para comentar com você, Pedro, mas nós temos
O único apoio governamental que nós temos é através do FUNCAD, que é o Fundo Municipal de Apoio às Crianças e aos Adolescentes. Então, uma empresa ou uma pessoa física que queira doar para a nossa instituição, ela pode fazer através desse FUNCAD. O resto, meu amigo, é correr atrás, é o que o Ingo está falando. A gente tem que ficar... Eu não estou mais na linha de frente dessa operação. Eu estou num comitê consultivo de aconselhamento e acompanhamento de uma diretoria que são todos voluntários, mas existe uma diretoria. Nós também temos nossos balanços auditados, uma governança. Quem não tem uma governança corporativa muito transparente nesse setor não sobrevive 20 anos como nós sobrevivemos. E temos apoio da classe médica também, porque os médicos reconhecem a importância do nosso trabalho. Criança, se não chegar no hospital, não adianta. E se chegar com a imunidade protegida e com ânimo, acreditando que vai enfrentar uma batalha que ela pode vencer, e a família também acreditar nisso, tanto melhor. Então, a história é essa, é ter que ficar correndo atrás das doações. Essas instituições sobrevivem de doações. Hoje existem algumas alternativas que a lei brasileira passou a oferecer a partir de janeiro de 2019, que são os fundos patrimoniais, que eu até espero ter a oportunidade de conversar um pouco com o Ingo Hoffmann sobre isso na semana que vem, mas a rotina dessas instituições é essa, é correr atrás de doadores, de patrocinadores, mostrar os resultados que estão sendo obtidos para continuar angariando e mantendo a confiança daqueles que doam, que em geral são pessoas, tanto pessoas jurídicas, empresas, como pessoas físicas. Em alguns casos, como no caso do FUNCAD, há alguns incentivos fiscais, mas a participação do governo nas nossas operações é muito pequena. A nossa instituição tem que se virar sozinha mesmo, como me parece que é o caso do Instituto Ingo Hoffmann. Bom, perfeito. Eu gosto de lembrar também que nós abrimos espaço aqui para ouvir essas instituições e lembrar que, independente da pandemia, independente do novo coronavírus, as doenças continuam aí, né? Parece que por conta da Covid-19, parece que tudo ficou assim, não se tem mais doença no país, né? Tudo mudou. E hoje nós só falamos do Covid, mas é bom lembrar que as comorbidades existem, as necessidades continuam. Pelo contrário, acho que tem um aumento maior, né? Porque além disso daí, vocês ainda têm que ter uma preocupação maior nesse momento de pandemia com essas crianças. E lembrar que, independente, as empresas que doam, nós temos sim abrindo espaço aqui para que dê. Isso aí não é propaganda, é uma ação social e que as pessoas reconheçam, né, que essas marcas, que essas empresas têm uma responsabilidade social independente, né, das ações que eles fazem, mas tenham uma responsabilidade social dentro dessas associações. Então, nós abrimos espaço, inclusive, para falar das empresas aí que têm apoiado vocês, viu? Isso é independente, viu, o Maurício? E até para o Ingo também, né? Independente, nós vamos abrir espaço, acho que o veículo de comunicação é para isso mesmo, né? Abrir espaço, prestação de serviço e levar. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Não, porque é importante, isso aí não é propaganda, não. Falar de uma empresa que fez uma doação não é propaganda, não. É reconhecimento pela responsabilidade social e pelo respeito que ela tem, né? Isso vai também no balanço social da empresa, isso aí é importante. Claro, esse caso específico que eu citei, da Volvo, eles procuraram 12 ou 13 instituições no início da pandemia, ofereceram os automóveis deles em concessão e por empréstimo, né? Cederam os automóveis e em julho eles renovaram, de 13 eles resolveram renovar com 3 instituições, uma das 3 é a Paz. Renovaram essa parceria até outubro e estão sinalizando com muito vigor a possibilidade de nós estendermos essa parceria mais a longo prazo.
E você sabe que o que está acontecendo, Pedro, hoje na indústria, na mobilidade urbana, né, sobretudo grandes cidades, é muito parecido com aquilo que já aconteceu, primeiro com a indústria cinematográfica, depois aconteceu com a música, né? Eu estou falando dos pacotes de assinatura, né? De filmes por assinatura, isso foi para a música, depois passou para o mercado editorial, também está muito forte isso no mercado editorial, e algumas empresas, alguns analistas, alguns estudiosos estão identificando que isso está chegando no transporte urbano. Então as pessoas estão deixando de querer adquirir os automóveis, elas estão começando a ver a solução para o transporte urbano de uma maneira parecida com essa que se viu nos mercados cinematográfico, editorial e de música. E me parece que a Volvo está vendo dessa maneira também, e nós estamos muito entusiasmados com uma parceria que talvez se perpetue por bastante tempo. Perpetue não, mas se prolongue por bastante tempo, que é a ideia de você ter os automóveis também da mesma maneira como se tem as bicicletas, que você pega, usa o período que você precisa, paga uma assinatura e depois devolve em um outro lugar. E eles têm um programa chamado Projeto M, que está em acho que uma fase piloto na Europa, e nós estamos bem entusiasmados com algumas perspectivas que se abrem, porque nós constantemente estamos pensando tanto nos problemas da oncologia pediátrica, naquilo que nós podemos ajudar, nós não temos nenhuma interferência com as questões médicas, nós chegamos até a porta dos hospitais e vamos embora, depois levamos as crianças embora. Mas nós também temos um olhar muito atento, Pedro, com as questões da logística, da mobilidade urbana, de como transportar, quais são as novidades, que mudanças estão ocorrendo. Então, é muito importante que você, agradeço não só pelo espaço que você está concedendo, como essa flexibilidade de nós citarmos aqui marcas comerciais, mas é por uma razão nobre, é uma razão... Sim. Eles não estão querendo ganhar dinheiro com isso. Claro que indiretamente todo mundo acaba ganhando, mas eles estão ajudando. O Ingo mesmo vai fazer um transporte no dia 24 de agosto, saindo da nossa sede na rua Joaquim Nabuco, lá no Brooklyn, em São Paulo, dirigindo um Volvo, levando uma das nossas crianças dirigindo um Volvo, que é uma parceria. Nós temos outras marcas de automóveis também, mas nós vamos fazer isso porque estamos acreditando muito nessa parceria também. É uma solução tecnológica que se apresenta para esses problemas nós temos, por exemplo, muitos voluntários trabalhando conosco. Você falou do bazar. Nós temos 96 voluntários só trabalhando em bazar, toda a parte administrativa. Temos funcionários contratados também, mas nós tivemos em 2019 11 mil horas de trabalho voluntário doado à nossa instituição. As empresas estão nos apoiando porque estão entendendo que isso tudo é muito importante. A gente não pode simplesmente lavar as mãos numa situação tão dramática como é você ter uma criança carente, que já é uma questão problemática, e com câncer. Não se mobilizem diante de uma situação tão dramática quanto essa, né? Ingo Hoffmann, o Maurício acabou de falar, o Luiz Maurício acabou de falar aí que dia 24, seja segunda-feira próxima, né? Você vai sair ali da rua Joaquim Nabuco, quase esquina ali com a rua Princesa Isabel, né? Isso, eu conheço um pouco aquela região. E você vai dirigindo um Volvo, e qual é a sensação de você pilotar uma máquina dessa, mas assim, com uma ação social e com uma criança dentro? A responsabilidade, hein, Ringo? Olha, deixa eu pegar até o Pedro, um gancho que o Luiz Maurício falou agora há pouco, em relação a essa parceria que eles têm com a Volvo. Eu quero fazer um pouquinho na história. Quando eu comecei com essa minha ideia de fazer essa minha instituição, a ideia inicial era fazer aqui na cidade de Vinhedo, onde eu moro, que é próximo a Campinas e próximo a São Paulo, fica mais ou menos no meio do caminho. E eu, na minha santa inocência, pensei, puxa, eu, com a ligação que eu tenho com o meu nome com as empresas automotivas no Brasil, vai ser fácil eu conseguir pegar um carro para fazer o transporte para São Paulo, um carro para Campinas, ou dois para cada direção.
E eu vou contar essa historinha rapidinho para mostrar. Fica à vontade. Finalizar a fantástica ação que a Volvo tem. Eu fui procurar algumas das empresas e em todas elas a resposta foi não. E eu sou um cara ligado ao meio do automobilismo, da linha automotiva, e a resposta foi não, mesmo a causa minha sendo extremamente nobre. E por incrível que pareça, de uma dessas empresas eu escutei uma resposta, por uma questão de ética, não vou falar o nome, falei, não, nós estamos fazendo uma ação como chama, no Big Brother. Caramba, meu. Então, uma das razões de desistir de fazer o projeto meu aqui na cidade de Vinhedo foi justamente essa, pela grande dificuldade de conseguir ter acesso a carros para fazer esse translado das crianças da casa de apoio que deveria ser em Vinhedo ou para São Paulo ou para Campinas. E no final acabamos fazendo uma parceria com o Boldrini, que nos doou o terreno literalmente vizinho. Então, em termos de logística, os problemas ficam literalmente zerados, entendeu? As crianças vão a pé pela proximidade, mas casos nossos de crianças mais debilitadas, nós temos 2 carros nossos que fazem leve trás, mas são 300 metros no máximo, entendeu? E o carro leva essas crianças. Então, essa visão da Volvo de ceder esses carros para uma atitude tão nobre é uma coisa realmente incrível. E eu já tive Volvo, já usei Volvo, é um carro fantástico, com toda a responsabilidade. É zero, porque primeiro eu sei o que eu estou fazendo dentro do carro. Eu acho que, independente disso, o Volvo é um carro que é considerado o carro mais seguro do mundo, entendeu? Então, se acontecesse o pior, um acidente, que jamais iria acontecer, o carro é extremamente seguro, mas eu acho que, como foi dito no início pelo Luiz, esse momento as crianças e as famílias estão extremamente fragilizadas com essa doença toda, entendeu? E o fato de poder levar essas crianças e as famílias num carro como o Volvo é uma oportunidade de até levantar a autoestima das pessoas, porque... Exatamente. Sempre dentro de uma nave, entendeu? E isso levanta a autoestima das famílias. Eu falei, caramba, então olha que coisa bacana que está me proporcionando aqui. Então, é uma somatória de fatores, de pequenos fatores que faz com que essas crianças, essas famílias, fiquem mais animadas e consigam enfrentar essa doença tão terrível de uma maneira mais otimista, mais positiva. Então, eu vou participar dessa ação no dia 24 com o maior prazer. Quando o Luiz me convidou, eu nem titubeei. Inclusive, Luiz, você nem está, mas eu quando comentei com minha esposa que fazer isso com você, minha esposa comigo, nós já fomos lá na instituição, que vocês aí na Joaquim Floriano, eu morei muito tempo aí, morei no Campo Belo, conheço tudo sobre a região, mas eu tivemos uma doação para vocês de livro há muitos anos atrás, mas eu não estava ligando as coisas, entendeu? Então eu aceitei na hora. Que legal, Ingo, que legal. Porque é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo. E doar os carros assim, então a gente tem que fazer cada vez mais mesmo. Parabéns. Pedro, posso falar uma palavrinha aqui para o Ingo? Ingo, fora a emoção, cara, de conversar com um piloto como você, com um campeão como você tem uma história de vida maravilhosa, Ingo, que me sensibiliza demais. Eu estou muito contente com essa oportunidade. Claro que, principalmente porque nós estamos fomentando as ações sociais, tanto do lado do Instituto Ingo Hoffmann, como do lado da APAS, mas eu acho você um sujeito, eu já achava como cidadão brasileiro que gosta de automobilismo. Quando eu conheci melhor a sua história de vida e esse esforço que você empreendeu muito antes de ter tido qualquer tipo de problema, como foi o meu caso, eu passei a te admirar de uma maneira, Ingo, que realmente, assim, me emociona até falar, porque você é um sujeito muito especial. O Brasil talvez não tenha ainda nem se dado conta da estatura desse piloto Ingo Hoffmann, que não é simplesmente, eu não estou minimizando, você mesmo falou da sorte que você teve de poder direcionar o seu talento para a sua profissão, mas você é muito mais do que um grande campeão de Stock Car, Ingo. Você é um cara que tem uma sensibilidade, sua história e da sua família, rapaz, nos emocionou desde o princípio, então para nós vai ser uma imensa alegria estarmos juntos no dia 24,
conhecendo mais de perto esse grande homem, essa grande figura chamada Ingo Hoffmann. Parabéns, Ingo, parabéns por tudo que você fez na sua vida. Emocionado aqui, obrigado pelas palavras. Ingo, desculpe, mas você também teve na sua família, desculpe tocar no assunto, não sei nem se era pertinente, mas você também teve na sua família o mesmo caso que o Maurício e a Tatiana teve na deles, né? Você também perdeu um filho, foi isso? Sim, sim. No meu caso, eu criei, como eu falei agora há pouco, o Instituto. A ideia surgiu em 2005, começamos a construir, arrecadando dinheiro. Abrigamos a primeira família em abril de 2007, a casa de apoio já funcionava. Quando eu descobri que meu filho, na época, com 22, 23 anos, também tinha um tumor no cérebro, fizemos todos os tratamentos possíveis, imagináveis, tudo que era viável, e em 2015 veio a falecer com 28 anos, entendeu? Então, eu vivenciei esse problema depois de já ter a minha instituição. E foi uma coisa extremamente importante para mim, eu, de uma certa forma, me colocar no lugar dessas famílias para sentir o drama, porque eu, graças a Deus, tive uma condição privilegiada de poder proporcionar tudo de melhor em termos de tratamento, médicos, hospitais para o meu filho. Então, eu me coloquei no lugar dessas pessoas que têm o mesmo problema das crianças com a doença, mas têm o acesso aos melhores tratamentos, entendeu? E mesmo tendo acesso aos melhores tratamentos, acontece os óbitos, entendeu? Isso é infalível. Eu sempre digo o seguinte: a única certeza que nós temos na vida é que um dia todo mundo vai morrer. De resto, a gente não tem certeza de nada. Dentro da minha história com meu filho, nós fizemos tudo que foi possível e imaginável, e ele veio óbito em 2015, infelizmente. Ô, Maurício, essa ação vai acontecer agora, segunda-feira, dia 24, vai sair ali da Rua Joaquim Nabuco, quase esquina ali com a Princesa Isabel, né? Sai, ele vai fazer o trajeto até o Hospital Infantil Darcy Vargas, que fica no Morumbi. No Morumbi. Isso. Ele faz aí leva a criança até ali. Isso aí eu acho que nós vamos mobilizar aqui, vamos trazer colegas também aí dos meios de comunicação, vamos fazer Muito obrigado. E assim, quem puder recordar, né? Vamos lá, o Ingo Hoffmann está aí, vai pilotar agora, dessa vez vai ser um Volvo, né? Não é mais os Opalas, né? Mas vai ser um Volvo agora. Mas aí é o maior campeão de Stock Car que nós tivemos aqui e é um orgulho nosso, né? De poder ter aí o campeão brasileiro dirigindo aí. Então essa ação sai de lá, não sei se o horário mais ou menos. Tá marcado. Vamos encher gente lá, o pessoal fica mais ou menos todo mundo à distância olhando o Ingo Hoffmann levando a criança. Olha. Claro, uma pergunta que tem sido muito recorrente, Pedro, é sobre os cuidados que nós estamos tomando. Sim. Todos os cuidados e quantos outros forem recomendados pelos especialistas. Isso está fora de discussão. Então, todo mundo de máscara, todo mundo mantendo o distanciamento, todo mundo usando álcool gel, tudo que é preconizado, isso a gente está seguindo rigorosamente. A previsão é sairmos às 9 horas, nos encontrarmos às 9 horas na Rua Joaquim Nabuco, número 47, porque a APAS hoje ocupa 2 pontos na Rua Joaquim Nabuco. O número 47 é onde está o nosso escritório, nossa sede administrativa, e o número 119 onde está o nosso bazar, que ficou fechado grande parte do período da pandemia, agora reabriu com todos esses cuidados, é uma fonte importantíssima de recursos que foi suspensa. Nós temos também um calendário anual, um calendário social, que é muito importante na captação de recursos, tudo isso foi suspenso também, então o momento é difícil para todo mundo, mas nós agradecemos mais uma vez não só à Rádio Trianon, ao programa Metrópole em Foco, na pessoa do Pedro Nastri, mas também, evidentemente, o Ingo Hoffmann por perceber a importância disso, ou seja, o câncer não para, o tratamento não para,
ele aceitou. Eu acho que ele ficou um pouco sensibilizado também, viu, Pedro? Fazendo uma brincadeirinha aqui, porque eu falei para ele que no dia que lançaram o Copersucar lá no Centro Comercial de São Paulo, nessa data que ele sabe precisar melhor do que eu estava lá, meio de penetra, fui ver o lançamento do Copersucar, o Emerson e o Wilson Fittipaldi lá. E aí, quando eu contei isso para o Ingo Hoffmann, ele falou: opa, então nós estamos falando de alguma coisa meio da velha guarda. Então, acho que isso também. Mas eu falei, agora tem que retribuir, né? Ele esteve lá me prestigiando, deixa eu também prestigiar, que senão. Pedro, você imagina a diferença de algumas pessoas passam pela vida de uma forma meio assim, impessoal até quase, mesmo algumas celebridades. Outros têm que passar por uma situação trágica para se mobilizarem, como foi o meu caso e da Tatiana e da minha família em relação à nossa perda. Mas você tem situações como um cara como esse, que muito antes de ter tido problema na família dele, já tinha essa sensibilidade. Esses são grandes homens que o Brasil tem que valorizar e que o Brasil tem que aplaudir, mesmo quando já aposentaram o capacete, o macacão. E olha, uma coisa, hein? Eu nem pedi autorização para o Ingo ainda, mas eu vou estar sentado do lado dele nesse Volvo e vou ficar vibrando ali de ver o piloto de Stock Car, o maior campeão, dirigindo o Volvo, levando uma criança nossa. Então, só espero que ele não saia dando arrancada, cavalo de pau. Imagina. Então, Maurício, você vai junto com ele, né? Vou. O plano é então esse. Se ele autorizar, eu vou. Tá bom, então eu faço o seguinte, na segunda-feira, a hora que você estiver com ele, peço para a produção ligar para o seu celular e você vai falando um pouco aqui com a gente e vamos dar isso aqui no ar, tá? Você com o Ingo Hoffmann e a criança, ela vai ser escolhida aleatoriamente. Estamos acertando esses detalhes. Porque deve ser uma briga entre eles lá, eu que vou. Né? Então, exatamente. Nós temos que ver, e é uma decisão que não é só nossa, é uma decisão que envolve os médicos, quais crianças estão em melhores condições para se emocionar, ver um grande piloto, que provavelmente eles são crianças, adolescentes, não viveram os momentos de glória aí do Ingo Hoffmann como nós. Mas ele, claro, por favor, pode falar, Ingo. Desculpe te cortar, Luiz Maurício, mas eu parei de correr em 2008. Então, hoje em dia, essa turma nem sabe o que é correr. Lá na minha instituição, se chama Instituto Ingo Hoffmann, o pessoal não tem ideia de quem eu sou. Muitos acham que já aconteceu, é uma banda de rock. não tem ideia, entendeu? Então, hoje em dia, eles é um loirinho sentado lá dirigindo, não sabe quem que é, não. Ô Ingo, já que você falou aí, muita gente do meio sabe, eu sou casado com a filha do Altafini, José Altafini. Não sei se você lembra da seleção de 58, o Mazzola, apelido Mazzola. O José Altafini ainda mora na Itália, ele se mudou para a Itália, foi vendido na época ali, logo que terminou a seleção, logo que a seleção foi campeã, né, em 58, o Palmeiras transferiu e ele foi morar em Milão, ele foi jogar no Milan, e aí ele acabou se naturalizando e jogou também pela seleção italiana. E ele fala, olha, foi uma das grandes bobagens que eu fiz na minha vida, que se eu não tivesse me naturalizado, eu poderia ter sido talvez até tricampeão mundial se eu jogasse pela seleção brasileira. Mas se naturalizou, foi jogar pela italiana, naquela época podia, só 4 jogadores. Então você fala hoje em Altafini, ninguém sabe nem quem é. Mazzola pensa que é óleo. Aquele do óleo, não tem nada a ver. As pessoas que vão esquecendo, mas olha, é bom a gente bater na tecla, lembrar, né? E assim, perpetuar o nome, isso cabe a nós, né? Perpetuar o nome de Ingo Hoffmann. O Milton Neves, ele tem lá no terceiro tempo lá, que fim levou, e ele fala muito do Ingo Hoffmann, não é isso, Ingo? Milton Neves, que fim levou? Aí ele fala, o Ingo tá isso, aquilo, mas ele já faz daquele jeito meio esculhambadão dele lá, que é marca registrada. Mas aqui, você tem razão, mas aqui no Brasil tem uma característica, na minha opinião, do brasileiro de uma forma geral. O brasileiro não guarda a memória, entendeu? Ele só se interessa pelo campeão, pelo cara que foi
esteve na ponta do último ano. Conforme você vai saindo fora do circuito, esquece-se totalmente dessa pessoa. É normal isso. Aqui no Brasil não tem esse ato de pontuar os campeões, em qualquer área, entendeu? Mas isso é uma coisa do Brasil mesmo. Tá certo. Maurício e Ingo, eu quero deixar o programa aqui aberto para vocês. Quero voltar a falar com vocês depois dessa experiência, hein, que vai acontecer. Dia 24 a gente fala, aí eu peço para a produção entrar em contato, e depois vocês voltam aqui. E olha, independente de qualquer coisa, o programa vai estar aberto. Vamos fazer uma grande campanha, independente de ser Ingo, independente de ser outra instituição, nós temos que abrir espaço, nós temos, inclusive, fazer, né, buscar aí, tentar falar sobre as empresas, né, que estão aí ajudando e abrindo espaço para cada vez mais, para que outras empresas também tomem isso aí como exemplo, essa iniciativa, e falam, olha, devolver para a sociedade parte daquilo do que a sociedade nos dá. Se empresas hoje chegam num patamar elevado, é porque tem consumidor, e esse consumidor hoje é esse mesmo, que está necessitando da ajuda da paz, que necessita da ajuda do Instituto Ingo Hoffmann, e para a empresa devolver um pouco para a sociedade aquilo que a sociedade lhe dá. É isso mesmo? Então vamos ficar aguardando? Vamos lá, dia 24, legal, ao vivo em cores. Eu não vou poder estar lá, viu? Mas não tem problema. Depois eu pego o videotape aí, eu pego. Tá certo? Então, legal, Pedro. Mais uma vez, muito obrigado, então, pelo espaço concedido. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por manifestar essa sensibilidade com as causas sociais, que a gente precisa, não dá para simplesmente lavar as mãos, como o Ingo falou. Graças a Deus nós tivemos condição de atender os nossos filhos de uma maneira que não é a realidade da maior parte do povo brasileiro. Nós temos ainda no país uma desigualdade massacrante, e essa desigualdade não pode avançar sobre algumas situações críticas, como, por exemplo, essa de tratamento de uma doença tão grave. Então, muito obrigado, Pedro. Ingo, muito obrigado mais uma vez. Eu ainda vou ter a oportunidade de agradecer pessoalmente por tudo que você também tem dado de apoio para nosso trabalho. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado. Obrigado, Ingo. E está aberto aqui a Rádio Trianon. Esse programa, é bom lembrar que esse programa está sendo transmitido simultaneamente pela Rádio Universal de Santos também, tá? E uma nota no jornal Gazeta de São Paulo. Ingo, muito obrigado. E espero aqui a volta de vocês aqui novamente. Ok, Pedro, valeu. Foi muito bom o papo. Obrigado, Luiz. Até segunda-feira. E sempre bom a gente conversar um pouquinho sobre os nossos projetos. Um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom, e agora nós entramos num pequeno intervalo, lembrando que o Metrópole em Foco ele tem o oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica, que vai fazer diferença no seu bolso. Esse momento cheio de imprevistos não está fácil. Antes de tudo, temos que manter a calma e seguir as orientações de cuidado com a nossa saúde e de quem a gente ama. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor. A aplicação e o saque são fáceis e rápidos. E a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense duas vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer isso pelo aplicativo ou internet banking, tá? Vai por mim. Poupe no Sicredi. O Sistema de Ensino Objetivo tem mais de 50 anos presente no ensino dos seus filhos. Na educação. Colégio Objetivo, educação de qualidade. Em toda caminhada, há sempre um objetivo.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianonam.com.br. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, de imposto de renda, pessoa física, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523, 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Bom, e agora aqui no segundo bloco do Metrópole em Foco, nós estamos recebendo aqui Fernanda Gomes. Fernanda Gomes, que é gerente de marketing aí de uma empresa de tecnologia, formada em comunicação social. Nós estamos aqui, pós-graduada em administração, curso aí, especialização em políticas públicas e projetos sociais. É também formada em política aí pelo Renova BR e fundadora do projeto Existe Ler em São Paulo, ou em SP, né? E do movimento Participa. Também ela é embaixadora do mandato da deputada estadual Marina Elu, né, da Rede, ativista aí da causa feminista, luta por uma política mais participativa e por uma educação transformadora. Bom dia, Fernanda Gomes. Bom dia, tudo bom? Bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui podendo conversar com vocês hoje de manhã. Muito obrigada pela oportunidade. Então, Fernanda, você tem aqui até um vasto currículo, né? E os nossos internautas que estão vendo você por aí vão falar assim, duvido, vai. Ela é tão novinha assim, com tudo isso aqui. Bom, mas... Tenho cara de novinha, mas tenho 32 anos já. Mas é novinha, Fernanda, novinha. Fernanda, o que é, na verdade, ser embaixadora do mandato da deputada estadual Marina Elu? Legal, ótima pergunta. Eu também não sabia até começar, mas como você estava lendo um pouco sobre a minha trajetória, eu comecei a me preocupar muito mais em participar da política, tanto no nível individual, pessoal, através das minhas atitudes ou os meus estudos, ou através dos movimentos que eu fundei, mas eu também vi a importância da gente participar da política institucional, o que hoje é um tabu, né? A gente vê esse movimento antipolítica crescendo muito, as pessoas falam política, eu não discuto, eu não quero entrar nesse tipo de assunto, política e eu somos entidades muito separadas, as pessoas não querem se misturar. E eu fiz o caminho contrário, eu falei, não, eu quero me misturar, porque eu acho que a gente tem que fazer isso se a gente quiser mudanças efetivas no nosso município, no nosso estado e no nosso país. E aí eu comecei a procurar como participar mais da política, sendo uma cidadã comum, como que eu poderia participar da política? E eu me vi em um lugar de muito afastamento e de uma sensação de impotência. Eu não conseguia participar da política, então eu não sabia como chegar lá. Então eu escrevi e-mails para alguns vereadores, para alguns deputados que eu tinha votado ou que eu acompanhava o mandato, porque tinha mais sintonia com meus posicionamentos ideológicos, e demorava muito para responder, ou não tinha exatamente essa porta aberta de entrada para conversar com o cidadão, e eu continuei procurando. E daí, ao procurar, eu vi um chamamento de participação dos embaixadores do mandato da Marina Elu. Então, eu procurei ativamente, mas já era uma deputada que eu seguia, porque eu gostava muito de suas ideias, ela já prometia na campanha ter um mandato participativo, abrir o seu mandato para participação popular.
E daí eu prestei um processo seletivo, então teve, acho que uma provinha online, se eu não me engano, gravei um vídeo falando um pouco sobre mim, fiz uma entrevista, e daí passei no processo. Se eu não me engano, somos mais de 20 embaixadores hoje em todo o estado de São Paulo. Eu represento aqui a cidade de São Paulo. E daí, nosso objetivo é aproximar as pessoas do mandato da Marina Elô. Então, a gente faz vários eventos, várias iniciativas, oficinas, para que, de fato, a população possa participar. E também tem uma parte muito importante, que é uma parte de educação política, porque para a pessoa participar, ela tem que entender como que funciona a política, né? Então, eu também passei por várias formações dentro do gabinete da Marina Elô para entender as pautas, para entender como funciona uma política pública hoje no estado de São Paulo, mas também no Brasil, como funcionam as leis. E daí, esse conhecimento eu busco também espalhar através das minhas comunidades, minhas redes de contatos, e foi até por isso que eu fundei o Movimento Participa, porque eu vi que eu poderia fazer muito mais através de educação e engajamento político. Então, isso é uma iniciativa muito legal de participação dentro dos mandatos, não é a única, existem outras iniciativas também que podem ser feitas para que as pessoas participem mais dos mandatos dos eleitos, mas é uma iniciativa que eu gosto muito porque, de fato, aproxima as pessoas. Perfeito. Então, ser embaixadora aí no mandato da deputada, é como você ter, assim, você cursou Itamaraty paulista, participa de uma prova, mais ou menos isso. Existe aí um projeto que eu abro muito espaço aqui, até de um colega nosso da CBN, que é do Milton Jung, que é o Adote um Vereador. Isso é muito importante, porque você vai seguindo o vereador, critica na hora que tem que criticar, quer explicações dele, e os vereadores procuram até saírem fora. Tem alguns que não, que acham que realmente a população tem que acompanhar assim e tem que cobrar. E tem, né? Até porque você só parte para a política, todo mundo, pelo menos, nunca vi ninguém falar o contrário, né? Mas porque tem objetivo de fazer um bem à população. Né? Nunca vi alguém falar, só uma vez que falou que foi chupim do povo, mas a partir dessa palavra ele nunca mais se reelegeu. Né? Isso foi lá no finzinho dos anos 70 para os anos 80, mais ou menos ali. Bom, mas enfim, ouvimos aí você falar um pouco aí o que é ser embaixadora, mas você é formada em política pela Renova, né? Isso. Renova o que é? É uma escola? Como é que funciona isso e como é que é ser formada em política pela Renova? Então, o Renova foi um outro movimento, então eu venho uma jornada política onde eu abri várias portas e comecei várias iniciativas, comecei a estudar e realmente comecei a entender como que eu poderia me aproximar da política, e o Renova foi uma dessas portas que eu abri. Então, eu participei de um processo seletivo também para participar do Renova, acho que foram algumas provas. Também teve um vídeo, não lembro se teve uma entrevista. Porque eu fui da turma do ano passado. Se eu não me engano, eu comecei em agosto, terminei em dezembro do ano passado, 2019. Então, e daí foram selecionados, acho que 14 mil pessoas, não lembro, de todo o Brasil, né, em todos os estados. E daí, como é que funcionou essa primeira etapa do Renova? Foi todos conteúdos educacionais. Então, a gente teve várias aulas online, gravadas, algumas lives, sobre como funciona a política, como funciona a Constituição, como funciona a lei orgânica de um município, o que é fazer política pública, quais são as etapas de uma política pública, e alguns conteúdos também de como fazer campanha política, né? Como hoje se faz campanha política no Brasil, algumas dicas em relação a isso. E daí você recebe um diploma, um certificado que você foi formado, que você cursou, que você fez todas as aulas, todo o conteúdo e entregou também todos os projetos. Então, ao longo do curso, você entregava alguns projetos, alguns estudos, alguns artigos, alguns projetos de mobilização social na cidade. E, por fim, um mini projeto de finalização de curso, e daí você tem esse diploma, esse certificado. Então, eu vejo o Renova hoje como um movimento apartidário, né? Em nenhum momento teve nenhum conteúdo específico sobre um partido, até porque eu acho que
também, se não me engano, tem quase todos os partidos lá, pessoas filiadas a todos os partidos lá. E são conteúdos mais genéricos sobre como fazer política, é realmente uma formação política. E foi muito importante também, eu também faço uma especialização em políticas públicas e projetos sociais, que estou finalizando agora, estou terminando meu projeto de conclusão de curso, então foi mais uma etapa na minha jornada e foi muito importante os conteúdos que eu tive lá, né, os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar. Perfeito. Bom, você também é uma ativista aí da causa feminista, né? Nesse momento que nós estamos passando de pandemia, aumenta casos aí de agressão contra as mulheres, em todos os sentidos, não é só agressão física, né? Agressão psicológica, uma série de coisas, inclusive feminicídio, né? A casa ainda é um lugar perigoso para as mulheres nesse momento de pandemia? Eu acho que esse é um assunto, como eu sempre falo nas minhas redes sociais, toda vez que eu posso falar sobre qualquer tipo de assunto de política pública, e até pelos meus estudos e a minha formação, é que não existem respostas simples para problemas complexos. Então, não existe uma solução que vai resolver a nossa pandemia de violência contra a mulher, a pandemia de feminicídios que a gente vê hoje no Brasil, não só hoje, né, a gente já vê há muito tempo, mas hoje é muito mais contabilizado, porque a gente conseguiu, de fato, a nomenclatura de feminicídio. Antigamente era o crime passional, mas hoje a gente pode falar mais sobre esse assunto. Então, a gente tem dados, a gente tem fatos, a gente consegue trabalhar mais sobre esse assunto. Então, não existe uma iniciativa que vai resolver esse problema. A gente tem que partir de iniciativas de educação de igualdade de gênero nas nossas escolas, a gente tem que combater a masculinidade tóxica, a gente tem que falar sobre empoderamento feminino, sobre realmente como viver numa sociedade mais justa para todos os gêneros na escola. A gente tem que trabalhar com prevenção, esse é o primeiro passo para a gente começar a construir uma sociedade mais justa. E depois a gente está falando de fato do acontecimento, né? Então a gente também tem que falar quando isso acontece, todo o suporte psicológico que a mulher hoje não tem, tanto na sua rede de apoio, como em qualquer órgão que hoje acolha essa mulher no primeiro atendimento. Então, como fazer a denúncia, como realmente acolher essa mulher. Hoje a gente tem algumas iniciativas que facilitam a denúncia, até nesse momento de pandemia, de uma maneira online. Mas a gente também tem a barreira da própria mulher fazer a denúncia, porque se vê numa situação onde ela realmente não entende ou ela não consegue sair dessa situação. Então tem toda a questão da gente empoderar as mulheres, a gente dá informações e conteúdo para que a gente consiga, e também rede de apoio para que as mulheres consigam denunciar. Aí a gente tem o acolhimento do denúncia, né? A denúncia tem que ser feita de uma maneira... Tem que ter todo um suporte humanizado para essa denúncia e tem que ter um acolhimento dessa mulher. E daí a gente fala do acolhimento, que também tem N maneiras de a gente resolver, né? Então, a gente tem hoje, sim, os instrumentos de acolhimento, mas às vezes a gente também precisa dar a essa mulher a liberdade de ela escolher aonde ela quer estar, ou onde ela se sente mais confortável. E depois a gente ainda passa para a questão de como a gente trata o homem, né, o homem que cometeu essa violência. E daí a gente também tem outras iniciativas que a gente pode falar sobre penas educativas, né? Quando a gente dá o curso, a gente fala de educação e a gente tenta com que essa ação não aconteça novamente. Então, é um problema complexo, a gente tem várias etapas desse problema para ser resolvido e a gente só vai tratar isso com política pública eficiente em cada uma dessas etapas. Não existe uma solução única que vai resolver um problema tão complexo que a gente tem hoje no Brasil e em São Paulo. Então, não acho que hoje a única solução, a gente pode apostar todas as fichas, seria isso, mas a gente tem que trabalhar de uma maneira mais holística e integral. Bom, você falou que sentiu a necessidade de se engajar mais na política, entender mais a política. Na verdade, nós vivemos política 24 horas. Né? Mesmo as pessoas que dizem eu não quero saber de política, está fazendo política, porque todo dia ela reclama do transporte público, isto tem que estar dentro do contexto político, reclama do mau atendimento, muitas vezes dentro da saúde, reclama da educação. As pessoas têm que entender o seguinte, todo mundo tem que fazer política no dia a dia. Eu posso não querer ser, não querer estar político naquele momento,
um cargo, né? Um cargo público, um cargo político, no executivo, no legislativo, mas que eu faço parte da política. Senão, não há razão. Eu não posso deixar que um representante do legislativo simplesmente cuide da minha vida. Não é bem isso. Eu quero, a partir do momento que ele é eleito para cuidar de toda uma sociedade. Se for o caso de um deputado estadual, ele tem que olhar para o estado inteiro. Ele não foi eleito com os 20 milhões de votos, foi eleito com um número bem menos, mas a partir do momento ele é um deputado para o estado inteiro. A mesma coisa nós dizemos aqui, e para fazer uma coisa, vamos dizer, um pouco mais caseira, é os vereadores. Um vereador que é eleito com 20, 30 mil votos, ele, a partir do momento que ele assume o mandato, que ele senta numa cadeira, ele é responsável por mais de 12 milhões de cidadãos. Então, as políticas têm que ser feitas pensando nesse número. Tá? Uma pergunta aqui, não tem mal nenhum. Você é pré-candidato a alguma coisa? Agora, nesse tempo aí que nós estamos chegando na política, aí que nós estamos chegando nas eleições para os municípios? Eu sou filiada à Rede Sustentabilidade, foi também parte da minha jornada de conhecimento, de entender quais partidos tinham mais afinidade com as minhas posições ideológicas, e penso sim em ser pré-candidata, mas também queria responder um pouco sobre o seu questionamento aí, sobre a aproximação das pessoas na política, que é um assunto que eu sou apaixonada. Concordo extremamente com você, até fiz um artigo recente onde eu escrevo que fazer política nada mais é do que viver em sociedade. Então, a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidades, e é muito importante a gente entender que a gente está fazendo política a todo momento e que as nossas ações influenciam a política também. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, que é que a gente cobra por um ambiente mais sustentável, a gente cobra por uma cidade que funcione de uma maneira mais ecológica e mais sustentável, e a gente tem políticas, por exemplo, como a coleta seletiva de lixo. E embora a gente tenha expandido a coleta seletiva de lixo em São Paulo, a gente não expandiu o conteúdo que a gente conseguiu recolher, porque as pessoas não separam seus lixos. Então, na verdade, o que você adianta, às vezes, você cobrar muito da prefeitura para fazer alguma coisa, mas a sua parte você não está fazendo. Separar o seu lixo é uma atitude política. Então, você cobrar a prefeitura sim. Você cobrar seus vereadores, você aproximar do prefeito, isso é uma atitude política, mas você também tem que fazer a sua parte, porque uma coisa não funciona sem outra. É uma relação simbiótica, você e a política. É uma relação simbiótica a comunidade, ou como a gente se integra nela e as nossas ações. Então, eu acho isso muito importante, e também falar sobre o papel de um vereador hoje na cidade de São Paulo. Muitas vezes você é eleito e você não sabe exatamente quem votou em você. Primeiro, porque o voto é anônimo, e segundo, porque você vai ter muitos votos e você não sabe exatamente quem te elegeu. Você sabe o que você prometeu na sua campanha. Então, é essencial que quando você, de fato, seja eleito, você abra o seu gabinete para entender quem está com você, quem votou em você, quem acreditou em você, quem te contratou para esse trabalho, porque você foi contratado para um trabalho de 4 anos para servir a população e a sua cidade. Então, um vereador que ele é simplesmente eleito, depois ele entra na Câmara Municipal, fecha a sua porta e começa a fazer política ao seu bel prazer, não é um representante. O nome se chama representante. Ele está lá para representar quem votou nele, quem acreditou nele. E não só isso, muitas pessoas votaram em outras pessoas que não foram eleitas, então ele também está lá para representar toda essa parcela da população. Claro que alinhado com os seus objetivos ideológicos da campanha, se você não tiver mentido sobre eles na sua campanha, que a gente também vê muito. Então, é muito importante, eu falo que isso é um caminho de mão dupla, né? Uma coisa não funciona sem outra. Então, o vereador tem que abrir o seu gabinete, tem que abrir para ouvir a população, e a população tem que participar. Se a gente não tiver os dois funcionando, essa relação simbiótica não para em pé, né? A gente nunca vai conseguir política pública eficiente e que, de fato, vá atender às necessidades da população. A gente vai ter esse distanciamento gigante que a gente vê hoje, e isso resulta o quê? Em políticas públicas descoladas da realidade. Isso resulta em falta de avanço para a nossa cidade. Esse ano é ano de eleição, e eu acho muito importante a gente discutir isso, porque a sua decisão de voto consciente, você realmente pesquisar quem você vai votar,
o que essa pessoa está prometendo? Ele vai abrir realmente para ouvir você depois? Quais são as propostas? Ele vai cumprir essa proposta? Isso é muito importante. Então, não decidir o voto por santinho na rua, ou porque um amigo seu falou de tal candidato e você não foi pesquisar exatamente ele, é uma decisão política também muito importante que a gente tem que incentivar que as pessoas tomem com muita consciência e votar também, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente está vindo aí de uma escalada de abstenção de voto gigante, ainda mais no estado de São Paulo, onde mais ou menos 1/4 da população não está votando. Então, primeiro é votar e segundo é votar consciente. Exato. Bom, né, as eleições desse ano certamente serão umas eleições diferenciadas, né? Tanto para os candidatos quanto para os eleitores. Muitos deles, vai ser uma coisa assim, inusitada, não se sabe de que forma vai acontecer. Já começamos a ver esses acontecimentos a partir do momento que adiaram as eleições de outubro já para novembro, quer dizer, uma coisa que não acontecia há muito tempo, de repente você se vê nisso. De que forma vai acontecer? Ainda o TSE tem que decidir de que forma, se isso aí vai abrir as escolas às 6 da manhã, só vai fechar às 18 horas, dar um tempo maior para que para não haver aglomeração. Enfim, mas essa é uma parte que pertence ao TSE e eu acho que ele está muito bem representado com o ministro Barroso ali, ele tem boas intenções, pensou muito bem nisso, se fosse talvez pela vontade de muitos políticos, né, as eleições não iriam acontecer esse ano, vamos deixar para o ano que vem, mas uma eleição no ano que vem, depois a outra no ano seguinte, ia ficar inviável, então prorroga o mandato, não pode prorrogar o mandato porque eu não dei o meu voto para o camarada. Então, quer dizer, aí eu acho que por enquanto, o ministro Barroso está sendo aí bem cauteloso, vamos deixar ele trabalhar lá no canto dele, assumiu agora, vamos deixar ele trabalhar e vamos pensar em outra coisa. O nosso programa, ele abre um espaço para discutir a cidade que nós queremos. Mas a cidade que nós queremos, Fernanda, foram uma cidade, talvez, que foram discutidas em 1980, você ainda não era nascida. Estou jogando assim, eu estou fazendo uma conta. Eu não sou um bom matemático, mas estou quebrando um galho. Você ainda não era nascida. Mas ninguém perguntou para você qual é a cidade que você quer. Então, muitas vezes, uma pessoa com 60, 70 anos está discutindo a cidade que nós queremos, que certamente vai demorar 30 anos e não é mais para ele. Então, nós temos que discutir, começar a discutir, ouvir, tá? E isso nós fizemos aqui no programa, ouvir crianças, ouvir o jovem, ouvir o adolescente e dizer para ele sobre a responsabilidade que ele tem no cobrar e a responsabilidade que ele tem que se engajar na política. Não necessariamente sendo um candidato, mas olhando para o lado político da coisa, exigindo e cobrando daqueles que se submeteram ao voto, prometendo, não, eu também quero mudar a minha cidade, mas exatamente a partir do momento que entrar, não fechar gabinete, não. E mais importante que discutir, muitas vezes, uma cidade que nós queremos, é também começar a discutir uma cidade que nós não queremos. E essa pode começar agora. Eu não quero uma cidade com transporte público ruim, não quero com uma UTI, uma saúde na UTI, não quero uma cidade que não tenha olhos voltados para a educação, e essa eu posso começar hoje. A do futuro vai levar mais uns 30 anos até acontecer. E muitas vezes até o próprio vereador, que nós estamos falando de eleições municipais, o vereador que eu votei, de repente ele me decepcionou. E aí eu olho para o vereador que eu não votei e vejo que ele está sendo coerente com as propostas dele. E eu posso, por que não, migrar, né? E falar, olha, eu quero um vereador assim, eu vou apostar nesse daqui um pouco mais à frente. E é importante isso. E você fala muito em uma educação transformadora. A educação transformadora também passa por isso, de dar aí um norte, ensinar um pouco de política, de ser o cidadão que cobra, o cidadão que tem que estar engajado. É essa a educação transformadora?
A educação transformadora é um conceito do Paulo Freire, né, que realmente eu gosto muito, leio muito sobre ele, e realmente é um conceito de educação que eu levo para o meu ativismo da educação. E aí eu acho que faz muito sentido os seus apontamentos. Realmente a gente tem que discutir as cidades que a gente quer e as cidades que a gente não quer, e a gente, com certeza, quando for discutir isso, sabe que tem muita coisa para a gente melhorar. Sobre educação especificamente, eu acho que ele é um eixo transversal e a gente tem que trabalhar ele de várias maneiras. Então, por exemplo, hoje a gente fala muito sobre educação na escola, vamos começar por aí. Então, se a gente fala que a gente quer avanços na igualdade de gênero, a escola tem um papel fundamental nesse conteúdo de igualdade de gênero para a gente formar nossos jovens. Isso através da educação. Se a gente está falando sobre sustentabilidade, a gente quer uma cidade que funcione melhor para todo mundo e para o meio ambiente, e que a gente não tenha esses índices de poluição que também está afetando a nossa saúde mental e física. A escola também tem um papel muito importante em educar esses jovens e essa nova geração de como a gente pode ter um ativismo mais sustentável, uma maneira de viver mais sustentável também. Quando a gente está falando de política, a educação política que hoje a gente não vê nas escolas, pelo menos eu estudei em escola pública quase minha vida toda e eu nunca aprendi o que eu aprendi agora estudando por mim mesma, fazendo uma especialização em política, que é um conteúdo que todo mundo deveria ter. Então, tudo que a gente quer mudar na nossa sociedade, a gente começa pela escola. Mas eu também não quero jogar essa responsabilidade imensa na escola, porque parece que a gente está simplesmente terceirizando nossa responsabilidade. A escola resolve tudo isso que a gente precisa resolver. Não é só isso. Quando a gente está pensando em cidade, a gente tem que pensar que a cidade toda tem que ser uma grande escola para todo mundo. Então, por exemplo, o meu projeto Existe Ler em SP. Da onde veio essa ideia? A ideia veio que a gente tem que ocupar os espaços públicos com educação, com cultura, com convivência. Então, espalhar livro numa praça pública é um modelo que você consegue complementar a educação fora da escola. Então, hoje, a maior diferença que a gente vê entre o ensino público e o ensino privado é que as crianças da escola pública têm só o conhecimento da própria escola. Elas não têm tanto contato com outras vivências, com outros vocabulários, com outras experiências e repertórios. E a criança da escola privada, sim, ela vai ao teatro, ela vai ao cinema, ela conversa com várias pessoas, ela tem acesso a livros, acesso a filmes, acesso a outros tipos de educação que vão formando esse cidadão. Então, hoje, você ter espaços públicos de fácil acesso, que estejam em todos os bairros, que complementem essa educação através de instrumentos como casinhas de troca de livros, museus, como lugares e espaços para as crianças brincarem, trocarem e realmente se educarem, é também a cidade que a gente quer. E essa cidade já existe em vários países do mundo. Esse é um conceito de urbanização transformadora. A cidade que de fato é ocupada por toda a população em sua convivência e também traz cultura e educação a todo momento. A gente não tem espaços cinzas, onde as pessoas sentam em bancos, e é isso, essa convivência que a gente tem, não é isso. Então, a gente precisa, sim, de cidades que sejam transformadoras e de educação transformadora para que a gente possa pensar num futuro diferente. Então, é algo que eu defendo muito também e acho que tem muito que a gente possa fazer e não é uma utopia. Eu acho que quando a gente fala sobre isso, as pessoas pensam, nossa, mas é tão difícil chegar lá, nossa, São Paulo já está construída, o que a gente faz? Quebra e começa tudo de novo? A gente consegue chegar lá? E aí o ponto a gente consegue. O que está faltando é vontade de fazer, o que está faltando é ideia, vontade de fazer, planejamento e gente que não queira só entregar o que pode entregar em 4 anos para se reeleger depois. Muitas das coisas que a gente está falando aqui demora para ver resultado. Então, a gente tem que ver qual o propósito e o interesse dessas pessoas que estão trabalhando na política hoje. Porque existe, sim, possibilidade, existe, sim, saída, existe um futuro diferente. A gente tem que acreditar e apostar nossas fichas nas pessoas certas. Tá certo. Você falou uma coisa, demora muito para acontecer, lógico que demora. Você, como eu estou falando, discutir uma cidade que nós queremos é uma coisa que não demanda, não é? Isso não vai acontecer amanhã ou vai acontecer no mandato de 4 anos, não. Né? Mas discutir uma cidade que nós não queremos, nós podemos começar hoje. Né? Fernanda, eu abri um espaço aqui atrás para uma ação social muito importante, que era lá da Helena Picardi, juntamente com o Ingo Hoffmann, duas entidades, 2 institutos que estão passando aí por dificuldades por conta da pandemia, mas que cuidam de crianças, de transporte de crianças com câncer, de manter as crianças aqui em São Paulo, crianças que estão em tratamento de câncer, que independente da pandemia, o câncer
não parou. As outras doenças, as outras comorbidades não pararam. Então, nós estamos chegando em cima da hora hoje, mas eu vou fazer o seguinte, eu já vou falar, nós já vamos combinar um outro encontro com você, e aí sim, eu vou te dar 1h30 para a gente discutir e conversar. Eu estou gostando muito do papo e eu gostaria de conversar um pouco mais. Tudo bem? Então, eu vou te dar, aí, ó, te dou 30 segundos só para se despedir, porque, infelizmente, nós chegamos em cima da linha, mas eu já estou avisando aqui no ar que você vai voltar. Se não for até agora, já no início da semana que vem, você vai estar aqui de novo conosco. Pode ser? Que prazer, claro, vai ser uma delícia. Eu adoro conversar sobre esse assunto, um papo super legal. Estou à disposição para a gente voltar a ter outros tipos de conversa também. E queria agradecer enormemente pela oportunidade. Adorei ter participado, também vou adorar participar novamente. Muito obrigada por esse espaço para a gente poder discutir a nossa cidade. Ótimo. E o Metrópole em Foco de hoje vai ficando por aqui, lembrando que esse programa teve o oferecimento de Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, e você fica agora com Lucas Neto, Melhor para a Melhor Idade, depois toda a programação da Rádio Trianon. Lembrando que nós vamos voltar a receber a Fernanda novamente aqui, certamente, se não der ainda essa semana, semana que vem. Terminamos o Metrópole em Foco de hoje. Um abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim.